Bem, meus irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Mais uma vez estamos aqui para expormos a gloriosa e magnífica palavra de Deus. O texto de hoje, no qual nós nos encontra-se na nossa leitura diária, está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 3, do versículo 3 ao versículo de número 8, onde nós encontramos o discurso de Jesus com Nicodemos, sendo ele, Nicodemos, um chefe dos fariseus, e este homem foi ter de noite, como uma história bem conhecida na Bíblia, no qual Jesus fala da necessidade de nascer de novo. Então, este capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, nas palavras de João, ele é representado pelo diálogo que Jesus teve com Nicodemos, envolvendo a questão do nascer de novo, a natureza da salvação, e a gente observa que isso trouxe para Nicodemos, naquele momento, uma visão além daquela que ele já tinha do que era ser salvo, do que era salvação, do que era ser regenerado, justificado. E nós observamos que este trecho onde começa-se o diálogo com Nicodemos, o capítulo vai se inicia-se com o encontro entre Jesus e Nicodemos. Sendo ele um fariseu, membro do Sinédrio, Nicodemos ele vem até Jesus à noite, que simbolizando talvez uma busca por clareza em meio à escuridão espiritual, e em sua primeira fala ele reconhece Jesus como um mestre que vem de Deus, admirando os sinais que ele fazia. Jesus então vai responder para Nicodemos dizendo com uma declaração surpreendente. Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no versículo de número 3 essa expressão. A expressão nascer de novo ou nascer do alto confundiu também a cabeça de Nicodemos, que ele estava pensando em um nascimento de modo físico. Jesus então esclarece que este novo nascimento era um nascimento de modo espiritual e sobrenatural. Então ele vai enfatizar a necessidade de um novo começo, e esse começo sendo possível pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para estas palavras e para os discursos de Jesus, nós observamos e fazemos uma autoanálise. Devemos fazer. Quais são as atitudes de um salvo, o comportamento, a fala, a maneira como ele está se inserido na sociedade. E tudo isso é relevante para um novo nascimento. Primeiro, para se nascer de novo, há um primeiro ponto. O primeiro ponto que nós precisamos destacar para nascer de novo é a necessidade do novo nascimento. Há uma necessidade grande, tremenda do novo nascimento, porque para Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, por isso, há esta necessidade. Todo homem carrega uma morte, e esta morte de cunho espiritual, levando em consideração a desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que esta morte passou a todos os homens, e ela então sendo o salário do pecado. Então, há esta necessidade, porque o nosso coração, a nossa inclinação é sempre para o pecado. Em segundo lugar, para destacar também na necessidade do novo nascimento, porque sem o novo nascimento, você, eu, nem qualquer de uma pessoa
pode ver o reino de Deus ou pode entrar neste reino. Quando nós observamos isso, está muito explícito nos versículos de número 3 e no versículo de número 5. Quando ele diz assim, se em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está aqui enfatizando para Nicodemos a necessidade do nascer de novo. Em primeiro lugar, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas confundem este reino com alguns benefícios que podem alcançar mediante Jesus Cristo, mas não. O reino de Deus é um reino eterno, um reino que consiste em mudança, em transformação do interior, sendo essa transformação refletindo no exterior, nosso comportamento, a nossa fala, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos perante as pessoas ímpias diante do mundo. Então, há essa necessidade. Em terceiro lugar, o terceiro ponto para a necessidade do novo nascimento porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Esta fé racional, em que algumas pessoas se apegam dizendo: eu conheço a Cristo, eu sei do sacrifício que ele fez, mas quando você olha na prática, não há uma renúncia, não há um abandono, não há um deslocamento da cruz de Cristo. Então essas pessoas, elas têm o Jesus como um ser intelectual, eles têm Jesus como uma fé no nível intelectual, em conhecer o que Jesus fez, o que Jesus viveu, os milagres que eles fizeram, mas que aquilo não faz discípulo simplesmente por conhecer. Nicodemos estava naquele momento, sabia plenamente, porque ele conhecia a fama de Jesus. Ele estava naquele momento conversando com Jesus. Só que Jesus vai enfatizar para ele, quando ele diz assim, não te admires de ter te dito isso. De ter te dito, porque o importante não é saber que Jesus pode fazer e Jesus pode mudar a vida de alguém. O importante é crer que Jesus faz isso. E ele faz isso mediante o Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, transformando o homem em um novo ser, trazendo-lhe um novo nascimento. Quarto ponto, ainda dentro da necessidade de nascer de novo, nós podemos destacar aqui, porque o novo nascimento é uma ordem expressa por Jesus. Jesus enfatizou, Jesus expressou, e isso nós podemos observar no versículo de número 7, onde eu acabei de falar, quando Jesus diz assim, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Quando ele diz isso, essa expressão, não te admires, nós voltamos a falar. Quando nós observamos isso, e a gente observa quantas pessoas não frequentam a igreja, quantas pessoas não frequentam os cultos, dizem que gosta dos cultos, gosta dos louvores, gosta da mensagem, mas quando faz o apelo, eles dizem, não, hoje não, vai ficar para outra oportunidade. Então só ouvir, sem tomar uma atitude em resposta ao convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é algo satisfatório para Deus. Deus não se satisfaz em você ouvir mensagens. Claro que ela é importante, porque é o meio pelo qual a fé é colocada, aplicada em nosso coração. Mas simplesmente ouvir, sem tomar uma atitude, também não tem efeito. Este efeito fica simplesmente no ouvir, no participar, mas não tem comunhão
com Deus. Então, esses 4 pontos, eles mostram a necessidade do nascer de novo. Em segundo lugar, eu destaco a natureza do novo nascimento. E essa natureza, eu quero destacar algumas características dessa natureza. Observe aqui que o que não é o novo nascimento. Ser bem-sucedido financeiramente. 39 diz: Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus de noite, foi também levado a cerca de 100 libras. Foi levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloes. Então, a gente observa que financeiramente Nicodemos era um homem de condição. Financeiramente, Nicodemos era um homem que estava abastecido. Mas isso não é novo nascimento. Não, se não confunda riquezas, prosperidade com novo nascimento. Deus pode abençoar porque Ele é o dono de tudo. Ele abençoa o pobre, o rico, o justo, o injusto, o branco, o negro. Ele abençoa a todos indistintamente. São as bênçãos naturais do Senhor. Porém, não confunda isso. Não que o novo nascimento não traga essas consequências, mas não confunda isso com o novo nascimento. Bênçãos, tá? Bênçãos materiais. E o segundo ponto a ser destacado está ter um profundo conhecimento da Bíblia. Vamos para o verso 10. Olha o que o verso 10 diz: Jesus respondeu e disse: Você é mestre em Israel e não sabe isto? Quando Jesus disse, que perguntou para ele: tu és mestre e não sabe disso? Jesus estava falando sobre o conhecimento que ele tinha das Escrituras, da Torá. Ele era o mestre, era o guia, era o homem que guiava o povo, o homem que explicava a Torá para o povo. E quando Jesus coloca esses discursos, ele se tornou um homem mostrou incapaz de compreender. Ele se mostrou incapaz de compreender. Esta palavra mestre, ela é uma palavra no grego de didáskolos, onde quer dizer um mestre. No Novo Testamento, aquele que ensina sobre as coisas de Deus e os deveres dos homens. Então, isso era o papel de Nicodemos quando conversava-se com Jesus. Então, no Novo Testamento, o papel do didáskelos era de extrema importância, pois representava aqueles que ensinavam sobre Deus e as responsabilidades humanas. Então, este papel no qual Nicodemos se encontrava naquele momento era um papel importante, e tão importante quanto este papel era ele ensinar as pessoas. E Jesus vai mostrar para ele, como se Jesus estivesse colocando diante dos seus olhos: como que você é mestre e não sabes disso? Agora nós vamos observar quantas pessoas não têm conhecedores profundos da Bíblia, mas que não vive a Bíblia, não tem ela como sua regra de fé e prática. Quantas pessoas não estão em aglomerados de igrejas que têm a Bíblia, porém as usam de forma equivocada, erradas. Isso é um perigo. A Bíblia vai dizer que esses homens que fazem tais coisas são cegos e condutores de cegos, porque eles não enxergam. Irmãos, uma coisa interessante: nós só podemos enxergar algo ou discernir algo no mundo espiritual se nós tivermos o Espírito Santo.
Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus precisava quebrar todo esse paradigma de Nicodemos para então tratá-lo. Em segundo lugar, em terceiro lugar, destacar ser uma pessoa profundamente religiosa. O versículo 1 ele traz essa informação dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais membros do conselho dos judeus. Este versículo ele é muito importante, porque este versículo ele traz algumas palavras, entre elas está, este homem era importante porque ele era um fariseu. Então, quando ele se diz, ele está se referindo à seita judaica que conhecia por estrita observância das leis, das tradições. Eles eram influentes na religiosidade judaica e frequentemente eles estavam se opondo a Jesus Cristo. E isso mostra que Nicodemos, ele então, no aspecto religioso, ele estava, como se diz, ele tinha essa religiosidade. Ele pensava estar seguindo o verdadeiro propósito, a verdadeira religião, mas estava enganado. Porque o reino de Deus consiste em primeiro nascer de novo, em provar do Espírito Santo, para então viver o verdadeiro evangelho, uma verdadeira religião. A expressão diz, ele era um dos principais, tá? Refere-se a alguém que ocupa uma posição de autoridade ou liderança, que isso implica a importância de Nicodemos dentro da comunidade judaica. Ele não era qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa de conhecimento elevado, profundo. E isso mostra que este conhecimento, esta religiosidade, quando não é uma religiosidade verdadeira, ela pode nos afastar de Deus. Quando nós olhamos quantos judeus não se afastaram de Deus por entender que aquele não era o Messias de qual as Escrituras e a lei falavam, enquanto que os apóstolos, Jesus com seus milagres, maravilhas, curas divinas, mostrava que ele estava cumprindo tudo aquilo que tinha sido predito, profetas, melhor dizendo, pelos patriarcas. Todos eles estavam crendo no Jesus, no Messias que havia de vir, e aquele Messias estava diante de Nicodemos, conversando com Nicodemos. Nós já vamos encerrar. Eu quero dizer para vocês o que é novo nascimento. O novo nascimento é, em primeiro lugar, algo radicalmente novo. Olha o versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está afirmando que é algo radical. É morrer para o mundo para viver para Cristo. É sacrificar a carne para dar vida ao Espírito. Isso é nascer de novo. É tomar a cruz. É viver em um estado de renúncia dos prazeres, das concupiscências, das más conversações, dos maus costumes, dos maus hábitos, da roda dos escarnecedores, da língua peçonhenta, da língua que fala mal, da língua que denigre a imagem do irmão, do companheiro, do próximo, da língua que xinga. Então, é uma transformação radical.
Algumas pessoas dizem, mas a minha personalidade é isso e aquilo. Mas o Espírito Santo transforma. E ele transformou a vida de muitos dos apóstolos. O apóstolo Pedro, ele é um exemplo disso. Foi transformado pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Em segundo lugar, quero destacar sobre o que é o novo nascimento. É uma obra exclusiva de Deus, é nascer do céu de Deus. A palavra anotem traz a ideia de cima, do alto. Está também no versículo 31, ainda do capítulo 3, quando diz: aquele que vem do alto é sobre todos. O que é da terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então ele está dizendo que Jesus não viera, ele viera do alto, por isso conhecia todas essas coisas. Nós precisamos nos chegar a Cristo, pois só Ele tem o verdadeiro conhecimento das coisas do Pai. E hoje Ele subiu ao Pai novamente, mas deixou para nós o Espírito Santo. Então Ele estava dizendo: Nicodemos, eu estou falando de algo que você não conhece, porque você é terreno, você é carnal, você só conhece o que está aqui, porque a sua natureza ela é condicionada ao mundo físico, porém eu sou além do mundo físico. Eu sou parte do mundo espiritual, no qual todas as coisas vieram existir por meio da palavra entre o Deus Pai e Deus Filho na sua deidade. Jesus mostra para ele que ele não era simplesmente um homem falando com outro homem, mas era um ser divino, um homem 100% Deus, como também 100% homem. Jesus falava com propriedade sobre a necessidade, sobre o que era nascer de novo, para Nicodemos entender o que era o novo nascimento. Vai dizer também a transformação interior realizada pelo Espírito. Versículo 5, ele diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus vai enfatizar primeiro o batismo na água, que estava exemplificando uma confissão pública, declarando que estava morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É o batismo em águas. Nós está ressurgindo uma nova criatura, uma pessoa justificada em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, ele vai destacar o nascer pelo Espírito Santo. E não se batiza alguém que não nasce pelo Espírito Santo. Quando a pessoa toma a decisão de se batizar-se em águas, é porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida para que ele então nasceu de novo, foi regenerado, justificado, e ele confessa publicamente através do batismo em águas. É por isso a importância do batismo em águas. A confissão pública perante todas as pessoas que ali estão, dizendo: eu estou morrendo para o mundo, nascendo para Cristo, nascendo uma nova criatura. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, é muito importante essas conotações, essas ordenâncias, cumprir essas ordenâncias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em último lugar, o quarto ponto sobre a natureza do novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Versículo de número 8, ele diz: o vento sopra onde deseja, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Observe bem. O vento sopra onde quer. Primeira coisa, o Espírito Santo é livre. Ele chama a quem ele quer. Ele trabalha no coração de quem ele deseja. Ele é livre. Está aqui. O vento sopra onde deseja. Meu irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa muito séria para você. Se você ainda não nasceu de novo, se você
ainda não sentiu o Espírito Santo, é um problema para você. Nós respondemos positivamente à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos alcançou, transformou este coração de pedra, de carne, transformou, fazendo com que nós crescemos no Evangelho, na mensagem de Cristo. Então, ele é livre para fazer isso. Ele vai dizer, e ouve o seu som, mas não sabe de onde vem. Ouve. Nicodemos, naquela hora, aqui nesse texto, naquele momento, na conversa com Jesus, ele estava ouvindo o som do vento. Vento, falando uma linguagem bíblica, simbólica, representa a ação do Espírito Santo. Tu ouves. Tu está ouvindo. Neste momento, quem irá assistir, não sei qual o momento, mas o Espírito Santo vai falar através das palavras que aqui estão, que você está escutando. O Espírito Santo vai abrir o seu coração, vai martelar no seu coração e nos seus ouvidos, e você vai ouvir esta mensagem e vai refletir na necessidade de nascer de novo. Vai refletir naquilo que você está vivendo, em como você está vivendo, quais são os caminhos que você está seguindo, qual é a religião, a religião bíblica ou a religião meramente humana. Uma religião que põe Cristo como a pedra fundamental, ou uma religião que coloca Cristo mais sacrifícios, Cristo mais o sábado, Cristo mais a observância da lei, Cristo mais adoração de imagens, Cristo mais qualquer outra coisa que seja. Nós somos salvos por Jesus Cristo. E esta salvação ela é aplicada em nós pela obra soberana do Espírito Santo. Por isso ele é livre. Ele é livre. Aí ele vai dizer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém consegue ver o vento, nós sentimos, mas não conseguimos ver. Aí ele vai dizer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pergunta para alguém que nasceu de novo, se você me perguntar e dizer, eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei, não tive méritos nenhum para Deus me escolher. Não foi porque eu sou uma pessoa boa, não foi porque eu tivesse feito algo de bom, ou porque tinha um bom comportamento, porque do Espírito Santo, como já bem falamos, ele é livre, ele pode soprar, ele sopra no drogado, ele sopra no alcoólatra, ele sopra no pobre, no rico, no branco, no negro, no indígena. Ele é livre. Ele é livre. E todas essas pessoas a quem o Espírito Santo soprou, falou, transformou o seu coração, eles nascem de novo pela obra do Espírito Santo. Então não há mérito. Porque quando nós, na visão de Deus para a humanidade, todos nós estamos caídos, somos rebeldes, independente de se você faz boas obras ou más obras, todos nós somos degenerados diante de Deus. As nossas justiças são como trapos de imundícia, como disse Moisés, se não me falha a memória. Então isso é importante. E o Espírito Santo é livre. Mas ele vai falar também, em terceiro lugar, eu quero destacar a condição para o novo nascimento. Algumas condições. E essas condições são duas. Eu quero destacar aqui duas. Primeiro, é preciso reconhecer seus pecados. Se nós não reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, pela ação do Espírito Santo que nos mostra, ele nos mostra que somos pecadores, que somos falhos, que temos a necessidade de Cristo, que temos a necessidade do nascer de novo. E isso implica na condição para o novo nascimento. Em segundo lugar, é preciso crer que Jesus levou sobre si os seus pecados na cruz. O propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo de número 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele falou assim, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todas aquelas pessoas que estavam sendo mortas por picadas de cobra, ele disse, levanta uma arte, faz uma cobra, uma estátua de uma cobra, e coloca em uma arte, e todas as pessoas que olharem para aquela serpente serão curadas do veneno mortífero.
E Jesus faz essa aplicação nele mesmo. Jesus foi levantado no mastro da cruz. Por isso que todos nós que olhamos para Ele como o nosso único e suficiente Salvador, temos outorgado a salvação de nossa alma em nós. Isso é o que acontece. Existe um pecado mortífero que nós carregamos, e isso é o pecado. O pecado gera morte. E esta morte, Jesus Cristo pode nos libertar. Quem crê em Cristo nunca perece, mas vive para sempre. Tá? Então isso é muito importante. Essas são as duas condições. Primeiro, é preciso reconhecer seus pecados. Se nós não fizermos isso, se você não fizer isso, você não nascerá de novo. E, em segundo lugar, é preciso crer que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Não existe mais nenhuma condenação sobre mim, sobre você que verdadeiramente nasceu de novo, porque nascer de novo, isso implica em gerar frutos de salvação. Mas isso é um assunto para outra hora. Mas nós podemos observar aqui. E, em quarto lugar, eu quero destacar os resultados do novo nascimento. São 3 resultados que eu destaco. O primeiro resultado é o livramento da condenação, onde mostra aqui, o livramento da condenação. Esse é o primeiro resultado. No versículo 16 mostra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida é eterna, esta vida não é passageira. A nossa salvação, ela é eterna, porque ela é em Cristo Jesus. Então isso é um livramento da condenação que está sobre nós. Em segundo lugar, a garantia da vida eterna. Nós já observamos no versículo 16, observamos também o versículo 17, porque ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo veio ao mundo não para que condenasse. João coloca isso não para que condenasse o mundo, porque ele está fazendo o que Jesus Cristo também é juízo. Quem não crer no Filho, não é que ele será condenado, ele já está condenado. O estado desta fase é no presente, está condenado, independente de boas obras que você faça. Então, Jesus veio para garantir a vida eterna. Então, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que as pessoas olhassem para ele como a luz do mundo. Um mundo que estava obscurecido pelo pecado, um mundo que estava largado, um mundo que estava desprovido de vida. O Senhor Jesus veio para trazer vida, para trazer luz, para a terra que estava sedenta. Jesus veio para refrigerar. Glória a Deus e aleluia por isso. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. E em terceiro lugar, a caminhada na luz. Está aí no versículo 18 ao versículo 21, quando ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele está dizendo que na naturalidade do homem, o homem vai amar, o homem sempre vai querer ficar no mundo, fazer as obras da carne, o desejo das suas concupiscências. Mas ele vai dizer, quem crê no unigênito Filho de Deus não tem poder ele tem poder sobre a carne, sobre os desejos pecaminosos, porque ele caminha na luz. Bendito seja o nosso Deus, ele caminha na luz. E ele vai dizer no versículo 20: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras sejam expostas. Aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Tudo que nós fazemos de bom, se hoje nós somos pessoas aceitáveis por Deus, foi mediante Jesus Cristo. As obras que nós caminhamos, elas foram pré-ordenadas, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Deus nos fez caminhar, Deus nos fez sentar nas regiões celestiais, habitar nas regiões celestiais.
E ele criou boas obras para que nós andássemos nelas. Meu irmão, se você não anda nessas boas obras, você não nasceu de novo. Se você não pratica o bem, se você não tem o temor do Senhor, você não nasceu de novo. Mas os resultados do novo nascimento traz para nós livramento da condenação. Quem está em Cristo Jesus não sofre condenação do pecado. Tem a garantia de vida eterna, nunca mais sofrerá a morte não tem poder sobre ele, porque ele nasceu de novo e viverá eternamente com Deus no céu, na glória, vivendo as maravilhas do Pai. E em último lugar, caminha na luz, porque quem caminha na luz não vive uma vida de dubiedade, de dois caminhos, entre dois mundos, não. As suas obras são manifestas pela luz, e eles permanecem na luz, que é Cristo Jesus. Então, nesta manhã, eu conclamo a você, em nome de Deus, que nasça de novo. Nada é mais urgente do que a sua salvação. A sua vida material não é mais importante do que a sua salvação. A sua vida econômica, social, acadêmica não é mais importante do que a sua salvação. Se você perder esta salvação, você não terá perdido tudo. Mas aceite a Cristo. Aceite o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê uma manhã na paz do Senhor. Tá?